Você já percebeu que parece que às vezes a vida se torna mecânica e sem sentido? Parece que aquilo que você faz não serve para nada. Essa sensação, esse incômodo, ele não é uma coisa ruim, não. A gente acha que é ruim. A nossa sociedade acha que você se angustiar, se questionar, é uma coisa que está ligada ao fracasso. Mas na verdade, isso é o início da ampliação da consciência. Você só consegue ampliar a sua consciência quando você se incomoda com seu estado de consciência atual. O interessante é que tem uma história onde perguntam para Sócrates se qualquer pessoa se tornaria um bom filósofo, ou qualquer pessoa ampliaria a sua consciência. Ele disse o seguinte: olha, eu posso pegar algumas pessoas e falar tudo que eu sei para essas pessoas, mas isso não necessariamente a tornará uma pessoa sábia, ou seja, ampliará a sua consciência. Por quê? Aí ele trouxe um exemplo da sua mãe, que ela é parteira. Ele falou: a minha mãe é uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela não pode fazer. Ela não pode tirar um filho de alguém que não está grávida. Ou seja, não é possível que um vídeo como esse, que um livro que você leia, gere em você uma ampliação de consciência. Porque para isso é necessário inicialmente que você tenha esse desejo, esse interesse, esse incômodo, essa inquietude. Por muito tempo, na história da vida humana, esse tema sobre propósito não foi uma questão. Porque inicialmente o propósito, o objetivo, o sentido da vida humana era a sobrevivência. A gente não tinha outra coisa a se preocupar além disso. Só que aí chega um momento onde a nossa preocupação ela se torna mítica. A gente começa a se preocupar com o que é espiritual, né? E aí vem várias histórias, várias religiões, e a gente acaba focando 100% ali, sem o uso da razão. Só que chegou um momento agora na nossa vida moderna e contemporânea, onde a nossa razão ela tem sido cada vez mais questionada, onde a gente, através da razão, tem buscado entender o mundo, tem buscado entender a nossa vida, justificar a nossa existência. E com isso, as respostas que a gente tinha antes já não servem mais. Mas o que acaba acontecendo é que muitas pessoas buscam no trabalho esse propósito, esse sentido, essa justificativa da sua existência. Mas, ao meu ver, esse não é o melhor lugar para você buscar esse propósito. Porque o princípio de tudo, para mim, em relação ao trabalho, é a utilidade. Nem todo mundo vai fazer algo que vai ajudar outras pessoas, que vai ajudar uma causa mundial, e nem precisa. Porque o objetivo do trabalho é nós sermos úteis a algo, entende? E nem sempre a gente vai conseguir escolher algo que a gente quer, porque a nossa realidade social às vezes não permite isso, ou então, às vezes o mercado não permite isso. Às vezes aquilo que a gente gosta não traz uma boa recompensa financeira, não traz uma boa estabilidade, e a gente precisa ficar dividido entre fazer algo com propósito ou trabalhar. Então, essa separação, ao meu ver, ela é importante. A gente entender que o trabalho ele tem um papel na minha vida. Trabalho é trabalho. Nem todos os dias eu vou amar fazer aquilo. Nem todos os dias eu vou fazer algo diferente para as outras pessoas. E tá tudo bem. Eu não devo me frustrar com isso. Eu não devo me comparar com outro em relação a isso. Porque, ao meu ver, o propósito ele tem que estar para além do trabalho. O propósito ele tem que estar na minha vida, na forma como eu vivo. Claro que você pode buscar vários propósitos. E dentre esses propósitos você pode buscar coisas espirituais, religiosas, causas específicas mundiais. Você pode buscar isso. Ou então você pode acreditar que existe um sentido maior e é esse sentido maior que gera o propósito da sua vida. Tem duas perspectivas que eu acho interessante e são bem diferentes em relação ao sentido da vida. Sartre diz que nós devemos aceitar e suportar com coragem a falta de sentido absoluto que há na existência. Para ele não há sentido nenhum da gente estar aqui. Mas a gente precisa encarar isso. A gente precisa encarar essa angústia, entender que somos livres, porque se não há sentido nenhum, nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas usar essa liberdade com responsabilidade. Porém, Viktor Frankl, ele traz que, na verdade, não é que não exista um sentido maior, é que nós, seres humanos, não temos a capacidade racional
de compreender esse sentido maior. Então não significa que ele não exista, nós só não somos capazes de compreender. São duas perspectivas muito interessantes. Eu vou mais pela segunda perspectiva. Eu acho que há um sentido nisso tudo aqui. Eu acho que existe uma inteligência por trás de tudo isso daqui. No entanto, a minha capacidade racional ela é limitada para eu conseguir entender esse sentido maior e te dizer. Algumas pessoas trazem através da Bíblia, do Alcorão ou de outros textos religiosos o porquê de tudo isso daqui. E o objetivo daqui não é entrar nessa linha espiritual. Mas eu acredito que há um sentido maior. No entanto, a gente ainda não precisa recorrer a isso ou compreender isso para dar um sentido à nossa vida. E é esse o ponto essencial do vídeo de hoje. Mesmo que o que conhecemos seja uma gota e o que não conhecemos seja um oceano, isso é uma frase de Isaac Newton, e eu acho ela muito interessante para o que a gente está falando, ainda assim é possível ter um sentido para o que eu faço. É possível ter um propósito. Porque nós temos uma capacidade de criar esse sentido. Eu não preciso que ninguém me dê um sentido pronto. Eu posso criar o sentido da minha vida. Eu posso criar um porquê da minha existência. Como diz Nietzsche, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, por que tem pessoas que na primeira adversidade caem e tem pessoas que sofrem várias e várias e várias adversidades e continuam? Porque ela tem um porquê. E esse porquê a sustenta. Ter esse propósito é como se você tivesse uma âncora no seu navio em meio à tempestade. Você joga aquela âncora, ela fixa ali lá no fundo do mar e você não se perde, o seu navio não afunda, porque você tem um propósito claro. Só que tem algo que eu percebo na nossa humanidade atual, que é, diante desse vazio existencial que ficou, depois que passou toda essa época de sobrevivência, essa época mais mítica, e a gente chegou na contemporaneidade racional, a única coisa que sobrou para a humanidade foi o materialismo. É a gente buscar o conforto como único propósito de vida. Então meu propósito agora é viajar para bons lugares, meu propósito é ter os melhores carros, é ter a melhor casa, é ter o melhor celular, é ter o melhor salário. A gente acabou colocando isso como nosso propósito. Só que isso é vazio. Isso, de certa forma, traz uma certa satisfação, um certo conforto, mas isso também não dá conta. Precisamos olhar para as coisas que a gente faz e enxergar uma intenção. E essa intenção, ela tem que estar ligada a melhorar de alguma forma a vida de alguém ou o mundo. Eu não quero mudar o mundo na minha existência. Eu quero apenas que as pessoas que passarem por mim, eu possa pelo menos melhorar um pouquinho a vida delas. Que através desse vídeo eu possa pelo menos melhorar um pouquinho a vida de alguém. Esse é um propósito a ser seguido. Eu tenho uma ideia do que eu quero para a minha vida. Uma outra forma também que eu gosto de enxergar o propósito é pensar no meu último dia de vida. Quem eu gostaria de ser? Que pessoa eu gostaria de me tornar? O que eu gostaria de ter construído? Todas essas perguntas são muito importantes para eu construir esse meu propósito. Meu propósito precisa ser algo genial, algo fora do comum. Às vezes, meu propósito é ser íntegro, é ser justo, é ser uma pessoa boa, é ajudar alguém que precisa, é dormir com a consciência limpa, é me tornar o melhor que eu posso me tornar. Isso é um propósito. Para querer mais? Às vezes na nossa vaidade, a gente quer algo esplendoroso. Mas esse esplendoroso, às vezes ele é só vaidade. O que realmente é importante para um ser humano? Ser humano. É sermos nós mesmos e nos tornarmos tudo aquilo que podemos nos tornar. Esse é um propósito muito importante para a existência humana. É buscarmos a nossa obra acabada. Isso é fundamental. Eu gosto de pensar no meu eu de 8 anos e no meu eu de 80 anos. O meu eu de 8 anos é um eu espontâneo. É um eu que faz as coisas que são realmente importantes para mim. Esse meu eu de 8 anos que sonha, que pensa nas possibilidades da vida, que não se apega ao medo, não se apega à rigidez da vida adulta, esse eu é muito importante para que eu viva com propósito.
E outro eu é o eu de 80 anos. Já é um eu mais sábio, é um eu que já não é somente espontâneo, mas é um eu também que pondera, que não faz só o que quer, mas faz às vezes o que é melhor para o outro também. É aquele eu que dorme com a consciência tranquila. É aquele eu que sabe o porquê está fazendo algo. Isso é fundamental para que a minha vida tenha sentido, para que a minha vida tenha propósito. Gosto de pensar na minha obra acabada. Se eu fosse morrer hoje, quem eu gostaria de me tornar? Quem eu queria ser nesse momento? Porque a gente vive tantas distrações, tantas coisas, porque hoje em dia é muito estímulo, é muitas opções que a gente fica sem um norte. Eu gosto de pensar nisso. O que seria importante para mim nesse momento, no último momento da minha vida? É nisso que eu quero investir a minha vida. E é isso que é ter um propósito. É isso que é ter um porquê. Então, não é tão difícil assim. Se eu quero ser uma pessoa íntegra, justa, boa, amar ao outro, ter uma família caso você queira, dormir com a consciência tranquila, e algo que é fundamental, me tornar o melhor que eu possa me tornar. Então, me tornar o melhor profissional que eu possa me tornar o melhor esposo, melhor pai, melhor filho, melhor amigo, melhor psicólogo, enfim, isso é fundamental. E quando eu quero me tornar o melhor, eu faço o meu melhor. E se eu faço o meu melhor, eu vivo com intencionalidade. Eu não vivo de acordo às circunstâncias. Eu não sou escravo das circunstâncias, mas eu tenho um porquê. Eu tenho um caminho para chegar. Esses dias eu estava na casa da minha mãe e eu estava saindo já com ela e minha namorada. E aí passou um menino de 11 anos de idade, estava com os cocos no saco. E ele falou: tio, tô aqui com um coco que eu peguei, você quer comprar para me ajudar? Aí eu dei um valor para ele, mas eu não quis o coco, eu quis só mesmo ajudar ele ali. Mas algo em mim falava muito mais forte do que apenas aquele dinheiro, né? Algo em mim queria orientar aquele menino. Porque eu sabia que às vezes aquele menino ali pega aquele dinheiro, gasta em 1, 2 dias, compra algo ali para comer e já foi. E já foi, esse dinheiro não serve para nada. Mas às vezes uma palavra que você dá, uma coisa que algo que você fala para aquele menino, uma orientação que você dá, né, é fundamental, né? E foi aquilo que eu senti, aquilo que eu fiz. Isso é propósito. É nisso, eu dormi e pensei assim, cara, eu não posso mudar a vida daquele menino, porque eu não sei nem quem é a família dele, não. Mas algo em mim me fez parar, eu já estava saindo, parar, dar atenção, conversar, orientar, entende? Eu tô falando isso aqui para você ver que no seu dia a dia você pode viver com propósito, com intencionalidade. E isso no final da sua vida vai contar e muito. Se você melhorou um pouquinho dentro das suas condições, dentro das suas circunstâncias, a vida de alguém, você está vivendo com propósito. Porque quando você melhora a vida do outro, você também melhora a sua vida, de certa forma. Entende? Então, olhar para o propósito de vida para além do trabalho te faz olhar para esses lugares. Porque imagina, eu como psicólogo poderia dizer, não, já faço o meu propósito, que é ajudar as pessoas. Mas eu recebo para aquilo. Eu não estou fazendo aquilo ali por, vamos dizer assim, por caridade. Eu estou trabalhando. E eu tenho que olhar para aquilo como trabalho, porque senão eu não vou conseguir pagar minhas contas, senão eu não vou conseguir dar uma vida boa para mim, para minha família, não vou conseguir. Eu preciso olhar para aquilo com responsabilidade e trabalho. Trabalho é trabalho. Tem dias que eu não vou querer atender. Tem dias que eu vou querer dormir até um pouco mais. Tem dias que eu vou querer sair. Mas eu tenho um compromisso de trabalhar. Então, trabalho é trabalho. Eu não vou amar todos os dias o trabalho, mas eu amo ele, eu gosto dele. Eu tenho aptidão para ele. Isso é importante para você olhar para o seu trabalho. Eu não tenho que amar todos os dias o meu trabalho. Desde que seja algo que seja saudável para mim, que faça sentido para mim, que eu tenha aptidão para aquilo, que eu não tenha que me tornar uma outra pessoa para aquilo. Porque imagine, se eu tivesse que me tornar, por exemplo, um apresentador de programa de domingo à tarde, não é meu estilo, eu não me comunico daquela forma, eu não seria eu. Isso que é importante para você olhar para o seu trabalho. Mas o propósito de vida, ele está muito mais além do que isso. Então, entende o que eu quero trazer? O meu propósito é
melhorar um pouco a vida das pessoas que passam por mim e me tornar a obra que eu imagino para mim mesmo no final da minha vida. Mas para além disso, você pode ter propósitos específicos. E os seus propósitos específicos são os seus valores. O seu propósito não tem que ser sobre o futuro, tem que ser sobre o presente. Tem que ser sobre algo que você acorda e você dorme e você conseguiu cumprir o seu propósito. Então, o que é importante para você? O que é importante para ter na sua vida? Isso são seus valores. Se você tivesse que viver de uma única forma todos os dias, como você viveria? Se você tivesse que ser uma pessoa no final da sua vida, o que você seria? E quais são as atitudes diárias que te tornaria aquela pessoa? Esses são os seus valores. Outra forma também de você descobrir os seus valores é pensar no seu aniversário de 80 anos. Você lá, velhinho, velhinha, e as pessoas falando sobre você. O que você gostaria que as pessoas falassem sobre você? Nossa, fulano é divertido. Nossa, fulano é uma pessoa do bem. Nossa, fulano é uma pessoa amável. O que você gostaria que as pessoas falassem? Fulano é uma pessoa que faz as coisas com excelência. Fulano é uma pessoa que faz o melhor para o outro. O que você quer? Isso são os seus valores. E a partir do momento que você sabe os seus valores, você vai viver a sua vida baseado nisso. Os valores é como o norte. Quando você está perdido, é para lá que você tem que ir. E a partir do momento que você tem esses valores, que você entende o que é importante de fato para a sua vida, você vai seguir o que você tem que seguir. Para você viver o propósito, é importante você entender que a vida vai te trazer o que você tem que fazer. Se você estiver atento, consciente, presente, você vai perceber o que você tem que fazer. Se for para fazer algo grande, você vai fazer. Mas se for para fazer algo simples, você também vai fazer. Porque você se coloca à disposição para o seu propósito. Mas é a vida que traz o que você vai ter que fazer. Às vezes é um menino que passa ali na rua. Às vezes é na sua casa com a sua família. Você vai perceber nos momentos o que você tem que fazer para viver com propósito. Por isso, não espere algo de esplendoroso. Entenda que para você ter uma vida com propósito, com mais sentido, isso pode ser muito mais simples do que você imagina. Eu não quero que você abra mão do seu trabalho, de fazer o que você acha que tem que fazer, de buscar a melhora financeira para a sua vida, porque isso é importante, principalmente no mundo que a gente vive. Hoje tudo é dinheiro, você tem que ter algo para você sustentar, mas entenda que o seu propósito tem que estar na sua vida. E não tem que ser algo que você vai fazer daqui a 1 ano, 3 anos, 10 anos. Tem que ser algo que a partir do momento que você desligar o seu celular, você vai começar a fazer.